Olá, queridos! Bem-vindo ao canal Macetando Português. Hoje vamos dar continuidade ao que estávamos vendo no vídeo anterior, se lembra? Então, se você não se lembra do que a gente viu, vai lá rapidinho. E aí nós vimos que a língua ela pode fazer um movimento de avanço ou recuo, ou ficar em repouso no plano horizontal. Só que, ao mesmo tempo em que há esses diferentes movimentos no plano horizontal, você também vê diferentes elevações que a língua vai ter. Em outras palavras, diferentes alturas em que ela vai alcançar. E é justamente isso que nós vamos ver aqui quanto ao plano vertical da língua. E aí podemos representar tudo isso em um triângulo, que é conhecido como triângulo vocálico. Nós vamos indicar tanto as vogais que são anteriores e as vogais posteriores, e ao mesmo tempo as diferentes linhas graduais relacionadas a essas alturas distintas que a língua tem para cada som vocálico em que ela produz. Então, primeiramente, nós precisamos ver aqui aonde colocar o que vem antes e o que vem depois, e o que fica no centro. Antes dessa linha diagonal, nós colocaremos justamente as vogais anteriores, para justamente indicar que elas são produzidas na parte anterior da língua. E do outro lado, adivinha? Justamente as vogais posteriores, aquelas que são produzidas na região posterior da língua. E embaixo, nós vimos que quando a língua não vai para frente nem para trás, no plano horizontal, ela fica em repouso, que é o caso da vogal A. Então, a vogal A vai ficar aqui embaixo. E se você parar para ver, se você pegar esse ponto e assim, ó, você vê que corta o triângulo no meio, pega a parte central do triângulo, justamente para indicar aqui, então, que o A é a vogal central. Olha que interessante. Mas agora, a gente tem que ver como que a gente vai indicar as diferentes alturas que a língua tem na hora de produzir os sons vocálicos. Olha só um detalhe interessante. Ao mesmo tempo que esse A indica nessa posição que ela é a vogal central, ela, por estar na posição mais baixa do triângulo, é justamente a posição mais baixa que a língua alcança para produzi-la. Não existe uma altura menor do que o som da vogal A quando se produz os outros sons vocálicos. Quer ver? Como saber? Só você colocar a mão aqui e produzir os sons vocálicos, ó. A, é. Você percebe que quando você fala a língua se abaixa, a mandíbula fica mais abaixada. Já levanta. Então, o A é mais baixo. A, e. De novo, o A fica mais baixo do que a vogal E. A, I. O A também é mais baixo. Faltou mais o quê? A, O. Também o A fica mais baixo. A, O. O A também fica lá embaixo. Ou seja, a vogal A, além de ser na região, no plano horizontal, a vogal central, em relação à altura que a língua tem, ela fica também lá embaixo. Por isso ela está aqui embaixo. E por isso que o triângulo é de cabeça para baixo. A gente já viu quais seriam as anteriores e como até gravar, né? Um macete para gravar. Agora aqui, você tem que se atentar a uma coisa. Você não pode, porém, colocar em qualquer ordem, mesmo que seja nessa primeira linha diagonal do triângulo. Porque nós vamos indicar nessa figura as diferentes alturas que a língua tem ao produzir os outros sons, esses sons vocálicos. Então, vamos ver o caso das vogais anteriores. Nós temos I, E e E. Quando você faz de novo, coloca a mão aqui e fala I, E, E. I, E, E. Você observa que dentro do grupo das vogais anteriores, o I fica mais acima, o E logo abaixo e o E mais embaixo. I, E, E. Ou seja, então o I vai vir primeiro, o E logo depois e o E logo depois. Simples assim. O mesmo vai ocorrer com as vogais posteriores. Colocando a mão aqui, você vê, ó, U, O. U, O. O U então vai ficar lá em cima. Por quê? Porque dentre as posteriores, ela é a vogal em que a língua fica mais em cima. Depois o O e depois logo o O. E aí você tem o sistema vocálico sendo indicado. Mas não para por aí. Até agora, nós só colocamos na imagem. Como classificar? A gente ainda não classificou as vogais no plano vertical. Anterior e posterior é no plano horizontal.
E no plano vertical? Qual seria a classificação? Mas aí é muito simples. O I e o U não estão na posição mais alta que a língua pode alcançar? Então, serão consideradas vogais altas. A, por sua vez, é a altura mais baixa que a língua alcança, então, vogal baixa. E o E, O, E, O? Vocês percebem que eles estão no meio, né? Entre as altas e entre a baixa, eles ficam na metade. Por isso que essas vogais serão chamadas de vogais médias. Só que não podemos chamá-las só de médias, porque dá a entender que elas teriam a mesma altura, e não tem. Então, nós chamaremos o E e o O de vogais médias altas. E por quê? Porque justamente elas são médias num grau mais elevado. Diferente de E e do O, que serão médias num grau mais abaixo, certo? Então, elas têm 2 graus de elevação na parte média. E com as vogais nasais, será que é exatamente a mesma coisa? Vamos ver? A, an. Opa! A, an. Não é a mesma coisa. Então, eu vou ter que ter um outro triângulo. Mas é o mesmo raciocínio. Em um vão ser as vogais altas, o an, a vogal baixa, porém, você percebe que não tem 2 graus de elevação para as vogais médias. Você só tem 1 grau de elevação. Por quê? Porque justamente não há variação de em para outro tipo de em, como o caso do E, né? Que tem E, O. Então, você só vai ter 1 grau de elevação quanto às vogais médias em on, que seriam só médias altas, por estarem mais acima do que abaixo. Então, vogais altas, médias altas e vogal baixa. Vamos supor que, de novo, o gato comeu a sua língua. E aí, não dá para você também ver as diferentes alturas que a língua tem, como gravar na ordem. É quase o mesmo esquema do outro macete. Ignora o A, porque você tem que gravar. O A, vogal baixa. Sobra E, I, O, U. Agora, você vai se atentar de trás para frente. Você vai pegar a última letra do primeiro grupo e a última do segundo grupo, que vai ser justamente os fonemas lá representando as vogais altas. E aí sobram E de um lado, O de outro, que entre barrinhas o som é fechado, né? E justamente vai ser o E e o O. E vai sobrar o quê? O E e o O. O A já vai estar lá, simples assim. E aí é só nomear, que fica muito fácil, né? E o lá em cima altas, o A lá embaixo é baixa, E, O, como vem logo depois, serão médias altas, E, O, médias baixas. E com as nasais? Faz a mesma coisa. I, U, in, lá em cima, vogais altas. E, O, em, on, médias altas. E aí você tem a vogal baixa, an. Simples assim. Então é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse macete que eu ensinei. Então não se esqueça de dar o seu joinha se você gostou do vídeo. E eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!